que a viagem de bicicleta, né? Porque essa viagem eu quero, de uma certa forma, conhecer os ativistas na América Latina. Eu fiquei 2 meses na Colômbia, andei por lá esses 2 meses em torno de 1.500 quilômetros. Eu estava com essa vontade de fazer essa viagem. Pô, pedalei na Colômbia, eu pedalo em qualquer lugar, né? Atravessei ida e volta essas 2 cordilheiras. Então, eu cheguei a fazer subidas de 15 quilômetros. Se você pedala na subida, você pedala em qualquer lugar. E isso faz parte da minha pesquisa, né? Com essa questão do ciclismo e mobilidade urbana. E tudo do que a bicicleta, a partir da teoria da motricidade humana, representa como algo transdisciplinar, né? E eu creio que o ciclista, ele está em 3 contextos, né? Seja da questão da atividade física e saúde, do discurso ecológico e, por fim, onde eu quero chegar, que é a questão da cidadania. É pro Doc. De repente tô pedalando, pai, corta o rolê, aí aparece a música. Sim, aí depois do blues, aí maracatu, filmei vários. E pensando ontem sobre essa percepção de estar na estrada, né, e do perigo e a instantaneidade dos fatos. Cada um tem opinião, viu? Por sua opinião? Ontem pedalei 180 km, dormi num posto, com a rede amarrada numa concretadeira. Na época de 99, eu fiz uma primeira viagem, uma cicloviagem até a Bahia. Em 2001 fiz uma outra viagem até o Tocantins, sozinho. Eu comecei a entender um pouco mais dessa ciclomobilidade no país, consegui adentrar em algumas cidades onde a bicicleta era o veículo principal. Em 2002 eu comecei a me juntar a um grupo de amigos aqui em Curitiba, universitários de diversas áreas que estavam praticando a cidade. Essas ações começaram a chegar até a elogiar a bicicleta e logo se transformaram de reclamação do poder público, de requisição e reclamação para saber quais eram as infraestruturas que a prefeitura estava prevendo. Só enrolaram a gente, né, desde 2003 até 2007, quando a gente resolveu pintar a primeira ciclofaixa aqui em Curitiba. Já estava tendo um grupo de ciclistas reunidos em torno de movimentações culturais, que é um pouco da característica aqui de Curitiba. E esses ciclistas pintaram uma ciclofaixa pirata, foram multados, responderam o processo, conseguiram fazer uma comoção nacional. Foi um grande ano chave aqui na cidade, 2007, com a criação de uma cultura da bicicleta. Em 2010, né, antes, a gente criou a Associação de Ciclistas do Alto Iguaçu, durante uma exposição de arte. Então Curitiba sempre esteve ligado às manifestações culturais, com as atividades cicloativistas. E dentro dessa exposição criou-se a associação. Um ano depois, eu e a Patrícia Valverde abrimos aqui esse centro de apoio ciclista, esse espaço de convivência, que é a Bicicletaria Cultural. A bicicleta é um discurso transversal. Você está falando de saúde física, psíquica, saúde social também. Você está falando do meio ambiente, você está falando de segurança pública também. Quanto mais gente na rua, quanto mais ciclista, quanto mais pedestre, mais a rua se torna segura, convidativa, interessante. E sim, em termos também, né, pensando na quantidade de sinistros, de acidentes, de trânsito, e o impacto que isso tem no orçamento da saúde. O objetivo aqui é preservar a história, resgatar a piscina dentro do museu, onde a gente faz recuperação, restauração. E a gente tem uma atividade muito legal aqui, chama-se Papo de Ciclista. 3 a 9, nós temos a Semana da Bicicleta, uma data oficial que Joinville comemora o aniversário de fundação no dia 9 de março. A gente tem um monte de atividades acontecendo. Então, eu enfrento bastante o dia a dia de usar a bicicleta no dia a dia aqui em Blumenau e abriu grandes caminhos para mim, porque através da ABC Ciclovias eu comecei a me envolver bastante com as questões políticas das cidades, né? Abriu bastante a minha cabeça assim em relação o que o poder público pensa em relação à bicicleta. O uso da cidade, ele é realmente feito para o automóvel, né? Esse uso que a gente chama de uso e ocupação da cidade. Por que eu ando de bicicleta? Eu ando porque acredito ser um meio mais sustentavelmente ambiente no planeta, na questão de emissão e tudo mais, para ela ser de baixíssimo impacto ambiental. Ando. E também quando eu ia pedalando para o trabalho, nunca pensei que ela ia ter uma ação política. E eu comecei a usar a bicicleta como meio de transporte.
Eu observei isso na nossa empresa, que lá onde tinha colaboradores que vinham de bicicleta, se formavam nos intervalos grupos ao redor deles, porque gostavam da companhia deles. O desafio é esse, né? É criar um movimento que estabeleça uma cultura de fazer política do cicloativismo, né? Que ao mesmo tempo escape desses desafios de armadilhas e de malversação, e de corrupção, e de interesses próprios, né? E de centralismo, né? Né, consiga agregar, né, pessoas, né, das mais variadas localidades e compreensões, né? Mas eu gosto de andar de bicicleta. Eu, como se diz assim, amo andar de bicicleta. Para mim aqui é um prazer, assim, a gente ver as coisas, né? E andando de ônibus, andando de carro, a gente não vê tanta coisa. E de bicicleta a gente sempre está apreciando mais a natureza, mais as coisas, né? Muda a rotina, muda. Como é isso para você? Como seu corpo sente? Na verdade, eu pedalei sempre e nunca me senti mal por andar de bicicleta. Eu me sinto bem, gosto de andar de bicicleta. Essas viagens, tudo que eu fiz de bicicleta, tanto para da Ciclosport, muitos passeios da Ciclosport, né? Outro tempo aqui, o ano passado, ano atrasado, a gente foi aquele passeio lá com o Henrique, como é que é o nome? Foi de... Laguna Farol de Santa Marta. Farol de Santa Marta. Deu 40 quilômetros debaixo de chuva. Eu gostei de pedalar na chuva, foi ótimo. Quando a gente começou a conversar sobre bicicleta, as coisas foram surgindo mais, foram emergindo algumas necessidades. Qual foi a que mais me chamou a atenção? As crianças, elas tinham bicicleta, mas elas não estavam vindo de bicicleta, pelo menos aquela turminha que eu estava trabalhando a bicicleta. Elas não estavam vindo de bicicleta para a escola. Aí eu perguntei por quê. Porque a minha está com o pneu vazio, ou o meu freio não funciona, blá, blá, e várias conversas. Então, nessas conversas, nós estamos ampliando o leque. O problema é que, em cima da bicicleta, você tem que ter muita garra. A bicicleta não é a solução dos problemas de mobilidade urbana, mas os problemas de mobilidade urbana passam pelo uso da bicicleta. E em cima da bicicleta tu fica mais sensível, tu vê com mais naturalidade, com mais detalhes cada problema de saúde. Se a gente deixasse o mestre de obras fazer alguns entroncamentos aí, certamente iria ser melhor do que o feito pelos engenheiros. Porque o mestre de obras, ele anda de bicicleta. Ou andou há pouco tempo. É gente que veio do trabalho. De uma coisa que todo mundo gosta, né? Não importa a classe social, o emprego, não importa se é um Illuminati ou se é um não sei o que, todo mundo gosta. O bambu colhido na época certa e tal, né? Com um bom tratamento e tal, ele é estupidamente forte. É um material fantástico, fazer muitas coisas, tipo, pontes, tem pontes na Colômbia para carro feito de bambu, né? Então o segredo está nas junções, tem que fazer boas junções, né? Porque senão a resistência de uma estrutura, ela é dada pelo ponto mais fraco dela, né? E a galera que constrói bike de bambu, eles não ficam assim aprisionando o conhecimento que eles têm, não, eles querem mais que todos saibam o que eles sabem. Eu já tive preparado para isso. Tu não tem um debate efetivo. E como tu tem aqui o jogo político, é mais uma discussão, digamos assim, de quem é o autor, quem que vai se beneficiar com a aprovação daquela proposta. Não é um debate, todo mundo concorda, né, que o pedestre tem que ter mais tempo para atravessar as sinaleiras, mas quando tu vai ali e propõe, tu fala um caso concreto, que protocolamos uma lei que garantia um tempo mínimo de travessia do pedestre, foi aprovado, eu acho que muito por descuido dos outros vereadores, achavam que era uma coisa, né, simples, né, e na verdade mudava toda a lógica, porque priorizava o pedestre, acabou sendo aprovado,
o órgão de trânsito aqui resolveu fazer um teste, quando na verdade esse teste foi uma forma para não dar certo. A cidade acabou parando, isso foi no dia 29 de abril de 2014. Esse teste, eu chamo esse teste da vingança tecnocrata, né? Porque eles pararam a cidade. Essa história de eu fazer a bicicleta, de construir a bicicleta, me obrigaram a fazer, porque eu era o único pobre que comia feijão e arroz e dava pau nos dedos. Eles resolveram a fazer um boicote contra mim. Vamos fazer uma corrida de velocidade, só pode correr bicicleta de pista. A gente desmontava a bicicleta de estrada, tirava o câmbio, tirava tal, e adaptava ela para a pista, para fazer a fixa. Não pode, é só bicicleta de pista. E eles sabiam que eu era o único que não tinha bicicleta de pista. Então aí eles me eliminavam antes de correr, né? Bicicleta de pista, eu vou fazer uma bicicleta de pista. E aí fiz a bicicleta de pista. Quando eu cheguei lá no dia, eu digo, me dá a súmula aí para mim assinar. Não, mas tu não pode correr, né? Porque não tem bicicleta de pista. Não, tem. Tem? Então assinei, me deram o meu número, botei nas costas. Na hora que me chamaram lá, eu abri a mala do Aéreo Íris, tirei a bicicleta lá, botei na estrada e ganhei deles. Porto Alegre, se não me engano, foi a primeira cidade do Brasil a ter o plano diretor cicloviário. Foi a primeira cidade do Brasil a ter esse plano implementado através de uma legislação municipal. Aqui a gente tem uma lei que dá o amparo, já junto com o surgimento da lei, ela trouxe um estudo e um mapeamento das principais vias, das vias onde deveriam ser implementadas as ciclovias. São 490 quilômetros de ciclovias em Porto Alegre. E além disso, ela trouxe também a origem do recurso para a realização dessas obras. Porque hoje a gente tem, na nossa realidade brasileira, a gente tem um problema que muita coisa está em lei, mas se não se realiza em função da alegação de falta de recursos. Aqui em Porto Alegre, a gente, todas as nossas tentativas de tentar alterar a formulação de ciclovias, esse tipo de coisa, elas se dá, boa parte delas, com técnicos, que são pessoas concursadas dentro de um determinado órgão. Eu já ouvi, por exemplo, quando a gente estava reivindicando que uma ciclovia deveria ser mais larga, né, para ela ser mais segura e mais atrativa, um engenheiro desse órgão, o engenheiro disse, olha, eu vou até aqui, até essa largura. Acima dessa largura é uma decisão política. Olha, se eu fizer a ciclovia desse jeito, eu vou causar um transtorno para quem utiliza o veículo automotor ou na cabeça de quem quer utilizar o veículo automotor e eu não vou me reeleger, vou perder votos com isso. A bicicleta era um lugar incrível, onde a gente conheceu muita gente, pessoas super emotivas. E era um lugar onde a gente conseguia toda segunda-feira se reunir, falar sobre bicicletas e ensinar várias pessoas a mexer nas suas próprias bicicletas e trocar peças, e trocar ideias. Não tinha ninguém que chegasse na cidade da bicicleta que saísse mal, assim. Se você estivesse mal, você chegava lá mesmo não tendo ninguém, ficava lá olhando a lua, olhando o céu, tranquilo. Assim, na disciplina, eu procuro provocar muito eles, né, em algumas coisas. Sim, ciclofaixa. Ter ciclofaixa é bom ou é ruim para uma cidade? É bom. Aí daqui a pouco eu começo a colocar, fazer papel de advogado do diabo, assim, né? Será que é bom? Será que os caras não vão começar a pensar que a gente só tem que andar em ciclofaixa? Esse tipo de coisa assim, né? Eu vou provocando. Então, eu tento fazer eles pensarem sobre diferentes olhares para a mesma coisa, né? Do ponto de vista motorista, do ponto de vista ciclista, enfim. Uma rota de cicloturismo, que é um passeio de vários dias, passando pelos 6 municípios, visitando essas experiências, com carinho, tudo mais, né? Como funciona um circuito. E dentro desses pontos, então, que a gente vai passando, ter diferentes roteiros. Então, o circuito passa por Pelotas, Canguçu, Morro Redondo, Turuçu, Arroio do Padre, São Lourenço do Sul. Beleza, mas lá em São Lourenço do Sul, se você ficar lá, pode cada dia dar uma curva no lugar. Lá em Pelotas, entende? É uma rota grande que cada parte dessa rota tem os seus roteiros e tudo mais. Están apareciendo en torno a la bicicleta, no habían aparecido antes en torno ni a los peatones ni en torno al transporte público, y que creo que eso es lo mejor que está pasando, ¿sí?, en el debate público, que al fin hay
como llamémosle, una masa crítica, un grupo de ciudadanos que están poniendo sobre la mesa algunos temas que antes no salían. Ahora llegó esta situación de Uber, ¿no? Y el tema de la privatización del servicio. Entonces la gran mayoría de las organizaciones son organizaciones civiles que no reciben dinero, son voluntarios. Entonces hay una cosa ahí compleja con el tema del dinero, claro, que hace que nadie los quiera. Y ellos también se sumaron y bueno, quizá lo más difícil del foro ha sido eso, trabajar con organizaciones que no se gustan. Claro, hay un método. El método consiste en trabajar en aquello en lo que estamos de acuerdo. En lo que no estamos de acuerdo no se trabaja. Estamos como MOED de Santiago, que es una asociación de organizaciones. Vamos a hablar con la autoridad y le planteamos ciertas demandas. O más bien, incluso ha sido al revés, eso es interesante, le hemos planteado ciertas soluciones. Este es el problema, esta es la solución. Tenemos una muy buena relación con la Municipalidad de Santiago, porque nosotros les diseñamos las ciclobandas. Ellos no sabían cómo hacerlo. Claro. Entonces los proyectos los hicimos nosotros. La primera ciclobanda de Calle Rosas, hicimos como unos 11 proyectos. Y la ciclobanda aquí de Portugal, que está aquí al lado, unos 15, 16 proyectos. Y luego la conversación con los vecinos también, la hicimos nosotros. Y se aprobó por los vecinos, etc. La historia de los seres vivos es conservadora. Es una historia de conservación del vivir y de conservación de los modos de vivir. Y nosotros somos conservadores. Incluso los revolucionarios son conservadores. ¿Qué escogemos? Podemos escoger la bicicleta, pero nos damos cuenta de que si escogemos la bicicleta tienen que pasar cosas, y ustedes lo han mostrado aquí en lo que han dicho. Tiene que cambiar el entorno, tiene que cambiar el espacio en que vivimos de una manera coherente, porque vivir con bicicleta y moverse con bicicleta en la conservación del vivir requiere un nicho ecológico que hace eso posible. Así que toda esta conversación ha sido sobre el nicho ecológico que hace posible el vivir con bicicleta y moverse con bicicleta. Pero esa elección implica algo muy potente, implica un modo de convivencia social, un modo de convivir como ciudadanos en la colaboración. Desenchufarnos de la Matrix, independizarnos de las transnacionales, conquistar nuestra libertad, nuestra autonomía. Ese es el legado de la bicicleta, ese es el símbolo de la bicicleta. La bicicleta es un instrumento de liberación, es un instrumento de emancipación. Y los ciclistas tenemos que sentirlo, tenemos que reconocerlo, tenemos que entenderlo, tenemos que transmitirlo, tenemos que hablarlo con los demás. Es necesario politizar esta discusión, es necesario que la bicicleta sea adoptada como un gesto político, reivindicativo, contrario al sistema en el que estamos inmersos. Movernos, trasladarnos a energía humana es avanzar hacia la figura del autoproductor, consumidor de energía propia, de energía humana. Es un imperativo político, es un imperativo de equidad y de sustentabilidad. Se a placa separe, eu continuo a degustar cada milímetro, porque pode ser que amanhã eu me esqueça de cair feito chuva e escorrer como água. Eu, que já desvendei o asfalto e atravessei a fumaça, deslizo na leveza inútil das coisas. Porque pode ser que amanhã eu me esqueça de percorrer o caminho inexplorado da contramão a encarar a subida mais íngreme. Por isso, eu rasgo os planos, rego as plantas e decoro os sonhos. Porque pode ser que amanhã eu me esqueça de acordar. Vai bicicleta! Menos carro! Vai bicicleta!